Em agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais. As configurações familiares têm se transformado ao longo dos tempos. As relações pais e filhos não ficam fora disso. A forma de educar, o respeito, o diálogo eram bem diferentes antigamente e como é hoje. E isso, em que se reflete na escola? A revista Ideias para Educar deste mês traz uma proposta de atividade para ser realizada nas escolas, em que as crianças escrevem cartinhas para seus pais, os que representam a figura paterna em suas casas. No programa de hoje, então, nós teremos a presença de um avô, o seu Nicolau, um pai com seus 2 filhos, o Márcio, acompanhado da Ana Laura e do Gustavo. E, para finalizar, uma entrevista com a psicóloga Fabiana Barcelos, falando a respeito justamente dessas diferenças das gerações ao longo dos tempos. Nesse primeiro bloco, nós temos a presença do senhor Nicolau Calfá, nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, senhor Nicolau. Muito obrigado. Eu queria também dar as boas-vindas a vocês aqui na nossa cafeteria. É um prazer estar aqui com o senhor, tá bom? E o senhor é pai, avô, né? Sei que o senhor tem 2 netas. 3 netas, olha só. Eu queria que o senhor falasse pra gente um pouquinho como que é essa diferença quando o senhor criou os seus filhos e como é a criação das suas netas hoje pelos pais dela. O senhor tem alguma noção de uma diferença? O que muda? Sei lá, é alguma diferença nessas relações? Eu creio que sim, existe sim. Eu acho que são 2 gerações. Quer dizer, eu me casei em 79, né, lá se vão 36 anos. Tenho 4 filhos, 2 casais, que têm de 34 a 26 anos. Olha. E tenho 3 netas, 2 da primeira filha, que já têm 15 e 10 anos. Uma adolescente e uma pré-adolescente. Uma pré-adolescente. E tenho uma terceira neta do segundo filho casado, que tem 10 meses. Ai, que coisa fofa. Então, eu noto diferença sim, sabe? Eu sou engenheiro agrônomo, viajei muito a vida inteira. Quem realmente cuidou dessa turma lá em casa, desses 4 filhos, nos muitos lugares onde nós moramos, foi minha esposa. Eu posso ter tido a minha participação, mas ela teve muito mais do que eu. Os princípios morais, éticos, eu digo para você, falo pela minha família, são absolutamente os mesmos, mas a forma de educar, eu creio que mudou bastante. A forma de transmitir esses valores, né? Eu creio que mudou bastante. E o que o senhor vê que mudou? Como que era na sua época a forma de transmitir, transferir esses valores? Eu fui educado chamando meus pais de senhor e senhora. Então já tem mais uma geração aí. Mais uma, né? geração anterior. E sempre os tratei de senhor e senhora. E nessa época os pais chamavam os filhos pelo nome inteiro, não era? Por exemplo, isso eu não me lembro. Se o senhor tem um apelido, sei lá, né? Se o senhor tinha um apelido... Eu tenho. Qual que é o apelido do senhor? Nick. Nick. Sua mãe provavelmente chamava de Nicolau. Não, chamava de Nick a vida inteira e os meus amigos mais próximos assim me chamam. Ah, tá. Porque eu estou falando por causa do meu pai. A minha avó chamava, o nome dele é João Carlos, ele é conhecido como João, e ela, João Carlos, sempre. Olha, que interessante. Então, assim, tem algumas famílias que eram mais formais ainda, né? Então, eu digo o seguinte, meus filhos já não foram tratados, nunca me trataram de senhor e senhora. O respeito sempre foi o mesmo, sabe? Mas já me trataram como você e tratavam a minha mãe, meu pai já faleceu há mais tempo, como você também. Eu tratava minha mãe como senhora e eles tratavam a minha mãe, a avó deles, como você. Olha, e como que essa recepção da sua mãe, do seu pai, dos netos chamaram? Perfeito. Natural. Não, natural. Eu acho que as coisas mudam. Eu vejo, por exemplo... O tempo também, né? Os meus filhos com os filhos deles. Principalmente a minha filha mais velha, que já tem a pré-adolescente e a adolescente. Tem uma forma diferente de educar. E eu acho que muito mais aperfeiçoada que a minha.
e da minha esposa. Eu falo por mim, vai que estou aqui presente. Mas os princípios, repito, éticos, morais, são os mesmos. Esse, na minha opinião, não mudam. Tá? Eu acho que tem coisas que são permanentes. E os princípios, os valores são os mesmos. A forma de educar mudou. Porque é a essência, né? Esses valores são a essência mesmo que você cria o cidadão, o ser humano que vai ter o respeito pelo próximo, né? Que vai se respeitar respeitando o próximo, os limites, né? Isso tem que ser mantido mesmo, né? Sim, sem dúvida. Pois é. Tá, o senhor está falando muito assim da sua família, né? Porque seus filhos foram criados, né? Com esses valores, com toda a tradição que o senhor e a sua família passou para os seus filhos, eles estão repassando. Eu queria saber do senhor, como o senhor vê hoje, no geral, né, os jovens, todas as famílias que vêm aqui na cafeteria, por exemplo, como que o senhor vê essas relações? Eu vejo com preocupação, sabe? Eu acho que existem excessos hoje, excesso de liberdade, que a mim não, vamos dizer, não soam bem. E eu percebo isso bastante. Eu fico aqui muitas vezes 14, 15 horas por dia. Eu chego aqui cedo e vou embora à noite. E vejo e comento com a minha equipe, com os meus colaboradores. Aquele é um filho sem mãe e pai. E a mãe e o pai, desculpe, presentes, hein? Sabe, o filho pode tudo. Eu tenho uma escada bonita, mas perigosa. Não é para uma criança de 2 anos subir e de repente rolar de lá para... Ainda vou ser acusado, provavelmente, de ter uma escada perigosa. E existem, na mesa ao lado, filhos absolutamente bem educados. E eu digo, assim, com muita liberdade, educação precisa ser ensinada. Quer dizer, o filho não nasce sabendo. Os pais são educadíssimos e o filho é um azougue. Não é culpa do filho, é culpa dos pais, do meu modo de entender. Sabe? Então eu vejo com preocupação. Muitas eu acho que tem muito excesso. A gente vê que quanto mais o garoto, o filho, né, ou a filha, eles estão naquela situação de testar os pais e de fazer bagunça e arte, eles estão realmente pedindo limite, né? Olha, estou aqui, atenção, muitas vezes, às vezes os pais de hoje não têm tempo de dar atenção, né? Porque tanto o pai quanto a mãe trabalham hoje, né? Na geração do senhor, não. Sim, não, era diferente. Né? Minha esposa tinha atividades do lar, né? Agora, meus filhos, casados, já trabalham os dois. Quer dizer, meu filho, minha nora, minha filha e o meu genro. Nicolau, muito obrigada, viu, pela sua participação, pela sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado. Olha, nós estamos aqui na cafeteria Vozuca do Martins, à disposição de vocês. E o que a gente tem aqui é para ser usado e muito honrados com a visita de vocês. Nós agradecemos muito, viu? Vamos marcar mais vezes também. Muito obrigado. Bom, no próximo bloco nós teremos a participação do Márcio Nunes e seus filhos Gustavo e Ana Laura. Lembrando que nós temos o apoio cultural da Cafeteria Vozuca, Dark Center Shopping, Líquido, Moda Praia, Fitness e Casual Center Shopping e Portrait Studio. Estamos de volta ao programa. Então agora nossos convidados são o Márcio. Prazer, Márcio. Prazer é meu. Ana Laura e Gustavo. Né? A gente vai fazer um bate-papo agora com eles a respeito de como que é hoje, né? Um pai moderno, um pai contemporâneo, né? Uma filha adolescente, um filho criança, né? Como que é isso? Márcio, fala um pouquinho pra gente, como que é essa
Relação da paternidade nos dias de hoje. Como é ser pai nos dias de hoje? Ser pai nos dias de hoje é uma missão bem complicada, né? Porque a gente foi criado num modo diferente, aí você ter que criar eles junto com os pais que estão criando no modo mais moderno, complica pra você um pouco, porque você acaba querendo criar um pouco como você foi criado, só que acaba tendo conflito, principalmente em escola. Questão de, às vezes, igual amigas bem mais novas que ela ganharam celulares, e ela não ganhou. E eu falei que não achava certo. Ter Facebook, que hoje é uma coisa muito complicada. A amiga dela já teve problema com o Facebook, e ela sempre quis, e eu nunca deixei. Até hoje não tem ainda. Então eu acho assim que é uma missão bem difícil você querer criar eles à moda antiga, porque é o certo, e conciliar com o mundo moderno hoje, né? Porque se você não tá esperto, acaba que é muito difícil. É difícil porque você tem que pôr limites no universo que geralmente falta. Né? Isso. Esses limites, Isso. né? E o difícil é pra eles entender, né? Pois e os limites é. da gente é pro melhor pra eles, né? E como que é, Ana Laura, ter um pai assim, que te põe limites, enquanto suas amigas às vezes podem ter tudo que elas querem na hora que elas querem? É assim? Às vezes é difícil, mas dá pra levar. E você acha que isso é legal, a forma como seu pai faz isso? Acho. Né? Porque, tipo, como ele falou, a gente às vezes quer criar igual era com ele. Eu até gosto um pouquinho disso, sabe? Mas a gente vai levando, dá pra ir bem, né? Dá pra conciliar, né, as suas limitações com a relação com as amigas que não têm tantas limitações. Complicado um pouco é eles entender. Aí é onde entra você ter que conversar. E eu não perco tempo assim em conversar. Se eu tiver que sentar e conversar, não tem como explicar. Tem hora até que acha assim, tá falando demais. Tem que explicar, você tem que explicar o porquê que é que você tá agindo daquele jeito, que no futuro vai ter um reflexo melhor pra eles. Aí depois que ela começou a entender mais, hoje ela aceita um pouco. Na hora, às vezes, ela fica meio áspera, mas depois, que eu explico direitinho, ela começa a entender, não, meu pai tá certo, aquilo que ele tá fazendo é pro meu bem. Por mais que eu não acho que esteja certo, não queria aquela resposta, no fim ela entende. Tá entendendo bem. Pois é. E como que é assim, o seu tempo, né, você trabalha, como que é tirar um tempo livre dos meninos? Você tem condições, você consegue fazer isso? Difícil, mas você tem que... Tem hora que você tem que olhar e falar assim, não, larga, amanhã eu faço isso, dá um tempo e tal. Mesmo você precisando fazer hoje, você fala, não, amanhã eu faço. E tem que ter um tempo com eles, porque já é bem corrido, né? Eu trabalho, a mãe trabalha. Então, se você não tiver um tempo com eles, tem hora... E como que é? Você deve ter tablet também, tem celular e tal. No momento que você tá com seus meninos, você tá com o tablet do lado também? É um pouco complicado isso daí também, porque esse aqui tem hora que acaba envolvendo, assim, a gente tá conversando às vezes com um cliente, com um amigo, com a própria mãe, resolvendo alguma coisa, e eles viram pra você e falam, pai, vai ficar no WhatsApp o dia inteiro, o tempo inteiro. Engraçado, o filho falando pro pai, fala, né? Vai ele ficar fala. no WhatsApp. Esse dia mesmo ele falou. Como que é, Gustavo? Você tá querendo bater um papo com seu pai, né? Eu acho que novela e o WhatsApp tá tomando a vida dos pais. Novela e WhatsApp? Olha só, tá vendo? Como é que Mas aí novela é a mamãe, né? a mamãe fica Papai. no novela e papai no WhatsApp. Porque eu acho que a gente sempre foi criado mais na moda antiga mesmo. Sempre. Então, tipo, a gente tem os aparelhos, mas não é tão viciado, sabe? Vocês, você fala. Eu e ele, o Gustavo. E o Gustavo, mas o seu pai é? Meu pai mas eu acho que é por causa do trabalho. Exatamente, né? Maioria das Porque hoje nosso vezes é por trabalho causa do depende trabalho. muito disso, né? Principalmente a minha mãe. Sua mãe também. Mas o papai também, sempre trabalha. Mas ainda bem que eu até consigo, sabe? Tem hora que você larga o celular, consegue, tem gente que não consegue, né? Eu, graças a Deus, eu sei conciliar. Eu fico pensando porque a gente passou de uma geração, né, que a gente vivenciou essa mudança, essa transição, e parece que é tudo muito novo essa questão da tecnologia pra gente, né? Os meninos, né, eles já nasceram dessa tecnologia nova, então eles já estão inseridos, isso pra eles é muito natural, né? Mas pra gente parece que a gente tem uma adaptação, é um pouco diferente, né? Bem e como diferente. que é isso? Você tratar de uma tecnologia que seus meninos de repente podem até dominar mais do que você e você ter que limitá-los ou impor
E você entende, assim, como é isso pra Eles você? eles até me ensinam bastante coisa. Tem hora que eu vou procurar alguma coisa, eles que me ajudam a procurar, me ensinam a mexer. Isso aí é bem assim, natural. Só que nunca tive que chamar atenção neles para esse aspecto, porque eles são até bem controlados nisso daí. Nunca foi de, tipo assim, de você tá tentando conversar e tá no celular. Não te dá moral. Não, até que nessa questão eles são bem controlados. Pra você, Márcio, como que é assim, essa questão, por exemplo, às vezes porque eu tô vendo que você aprende com eles hoje, né? É bem diferente dos pais antigamente, né? Naquela época não, era o pai que ensinava e o filho acatava e aprendia, né? Como que essa sua... Fala pra gente um pouquinho disso, como que é aprender com os filhos? É uma sensação ótima, porque você sabe que não é aquele filho assim que... É um filho que tá esperto, tá ativo. Então, quando eles te explicam uma coisa, te ensinam alguma coisa, você sente que ele tá preparado para evoluir, para, né, que a inteligência tá legal, tá beleza. É uma sensação gostosa. E os seus amigos que têm filhos também, eles vêm da mesma forma que você? Porque eu vejo que você tem uma forma muito madura de lidar com os meninos, né? Você vê que são meninos tranquilos. E como que são os seus amigos com os filhos deles? Você vê isso também da mesma forma como você? Os dois mais próximos que também têm filho, da mesma maneira. Né? Lida da mesma maneira. A gente tem hora que tá caminhando, tá conversando, trocando ideias, você vê que as ideias batem, que o tipo de ensinar é mais ou menos a mesma coisa. Que legal, isso é bacana, né? Com mais liberdade, mas também tendo as limitações. Você tem que dar liberdade, mas tem que saber também até que ponto vai, né? Não é largar e deixar. Então, nesse momento eu acho assim, os meninos têm liberdade hoje, né? De dizer o que gosta, o que não gosta, né? Na relação com os pais, né? Falar, pai, isso aqui não foi legal e tal, né? E aí, por isso eu sei que o Gustavo escreveu uma cartinha pro pai dele, porque o Gustavo, ele tem mania de escrever cartinhas, né? Tem. E deixar... Todos os dois adoram escrever. Entre aspas, foi minha irmã que escreveu. Ah, foi sua irmã que escreveu essa cartinha? Ajudou a escrever. Mas ela disse que você queria dizer pro seu pai, não é? Não? É porque eu acho que os pensamentos são quase iguais, meu e dele. Você pode ler pra gente? Aliás, pro seu pai, né? Vamos fazer um momento agora do Gustavo fazer a leitura pro seu pai. Nosso pai é um cara super especial, porém ele tem seus altos e baixos como. Ele nos dá tudo o que queremos, só que nós temos que dar algo em troca, que são a obediência, respeito e outros. A gente tem que saber que ganhou porque estava merecendo Uma coisa que a gente não gosta é que ele fala que vai fazer uma coisa que a família toda junta. Por exemplo, ele comprou um jogo e falou que ia jogar a família inteira, mas até hoje ele não fez isso. Ou será? Acho que falta mais momentos em família. Amamos muito nosso pai. Tem alguns pequenos detalhes que temos que mudar, mas mesmo assim amamos muito nós e faríamos qualquer coisa por ele, porque sabemos que ele faria qualquer coisa por nós. Continuar esse bate-papo, nós estamos aqui agora com Fabiana Barcelos, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva e comportamental e análise transacional. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada. É um prazer tê-la aqui hoje. Pra mim também. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, da sua atuação, né, nessa área. Você trabalha com adolescentes e adultos, né? Como que tem sido, assim, trabalhar com relação familiar, né? Os pais, os filhos,
a educação, mudou muita coisa, Fabiana, das gerações anteriores para as gerações de pais novos? Como que tem sido isso? Percebo que mudou muito, assim, na verdade. No passado, era mais comum a mãe ficar mais presente na educação dos filhos, né? As mães, em geral, não trabalhavam. E os pais é que havia um distanciamento maior por ter menos tempo com os filhos, né? Então, os pais saíam para trabalhar, né? E as mães ficavam em casa. Então, era mais comum a mãe participar muito da vida do filho, conhecer os amigos, conhecer a mãe desses amigos, né? Ir na escola e nas reuniões de escola. Então, era mais comum isso acontecer. A mãe era mais presente do que o pai. Isso. Havia muito a questão da hierarquia também era muito forte, né? As famílias eram paternalistas, né? Isso. Era o pai, era o centro, né? O que provia, né? Vamos falar assim, a casa. O sustento, né? Mas assim, a questão da hierarquia era muito forte porque, em geral, os filhos sabiam quem mandava na casa, né? Eles, por exemplo, era muito comum os casamentos duradouros, né? Então, era o pai e a mãe que cuidavam dos filhos. Então, esse respeito à hierarquia era muito comum acontecer, né? Eles sabiam, respeitavam esses pais, só que era uma educação mais rígida, que eu percebo, assim. Qualquer coisa que fugia das regras era tido como desobediência. Então, por exemplo, um questionamento, né, de um filho, os pais acreditavam que estava desobedecendo, o famoso responder, né? Tá me respondendo. Me responde. Então, eu falei, a ideia do autoritarismo era muito forte. Então, eu que mando, eu que dou a última palavra. A criança e adolescente era vista como pessoas que não tinham muitos direitos, né? Então, assim, a pessoa não pode ter uma opinião diferente, ela não pode questionar, menino não tem que querer. Era aquela época do não pode, por que não? Por que não? Por que não e pronto. Não tinha uma explicação daquele porquê, né? E a criança tinha que acatar. Exatamente, né, Ana? Era isso mesmo. Tipo assim, eu fico lembrando, né, dessas situações assim, da minha geração, com os pais e tal. Eu acho que a gente está ainda falando de uma geração anterior ainda à minha, né? Sim. As crianças, elas além de não terem voz, elas não tinham uma importância, né, um papel, tipo assim, de importância dentro da família, né? Isso. Ela viria a ter quando se tornasse adulta e um pai também. Exatamente, era isso mesmo que acontecia, né? O ponto forte disso é bem essa ideia da hierarquia, né? Que era um respeito muito grande, isso era bom também, porque o filho precisa saber o lugar dele, e depois a gente até vai conversar mais sobre isso. E a questão dos valores. Tinha muita coerência de valores, porque em geral o pai e a mãe que cuidava, então era muito comum essa coerência de valores. Então eles mesmos se organizavam para educar esse filho. Então as crianças e adolescentes daquela época, eles tinham mais valores, eles tinham mais, se a gente for pensar assim, um desenvolvimento. Eles tinham mais regras também, né? Isso, das regras, da ética, não que hoje não tenha, mas naquela época, no passado era mais comum isso acontecer, né? E aí atualmente tá diferente hoje. Então fala um pouquinho pra gente, hoje assim, né? Vamos pensar, as crianças elas estão muito, as vontades delas são muito feitas, né? Sim. A criança hoje em dia, ela tem uma liberdade muito grande de escolha, inclusive, sim, né? Sim. Eu vejo histórias de crianças que escolhem, crianças de 2, 3 anos já escolhem a roupa que elas querem sair. Sim. Né? E isso é bem a diferença, né, que a gente está falando aí. Então, hoje, na atualidade, os pais saem para trabalhar, né? Então, é mais comum eles terem menos tempo para os filhos. Sim. E aí, o que é muito comum da gente perceber, para compensar essa ausência, né, por culpa dos pais, eles vão compensar em bens materiais. Então, eles vão começar a dar presente, vai começar a comprar coisas. A criança e o adolescente, eles não passam vontade, né? Então, se a gente for pensar num passado aí, até porque também as questões econômicas eram diferentes, né? Então, as pessoas passavam vontade. Elas ficavam com vontade de comprar. Tinha aquela coisa, que determinado presente, tinha o aniversário, tinha o Natal, né? Tinha data específica para aquilo. Isso. Né? E ele aguardava um período, né? Pra ter.
E hoje não. Então, assim, qualquer coisa que a criança e adolescente queira, e isso é bem proporcional à quantidade de tempo que os pais trabalham, a questão econômica também, né? Então, mais eles vão dar esses presentes, esses bens materiais. Seria tipo uma espécie de compensação? Sim, isso? é uma compensação, em geral, sim. E, Fabiana, deixa pra gente finalizar essa conversa, que tá muito legal. A gente vai ter que ter um dia inteiro depois, porque tem muita coisa legal pra se falar. Uma mensagem você teria para os pais de hoje, né? Nessa questão mesmo de, tá certo, ter um diálogo, ter o respeito à criança, mas o limite. Sim. Fala um pouquinho, assim, deixa uma mensagem nesse sentido, sabe? Como impor limites sem ser autoritário. Sim. Na verdade, não existe uma receita aí, né? Os pais vão precisar de sentir também como são esses filhos. Na verdade, os pais, eles aprendem a ser pais com os filhos, né? Porque com quem eles vão aprender, né? E aí essa relação, na verdade, o que é necessário é ter uma proximidade. Não necessariamente os pais precisam ser amigos dos filhos, né? Amigo ele já tem muito, ele precisa de pai e mãe, né? Mas pai e mãe que sejam próximos, pai e mãe que tenham interesse pela vida dos filhos, né? Que olhem para esses filhos como seres que têm importância, que têm valor, que têm opiniões e que podem ser diferentes das suas, e tá tudo certo também, né? A questão de limite, ela é fundamental, né? Os pais, pai e mãe, não pode ficar tendo muita dó de filho, né? Precisa ter, sim, precisa ter um cuidado aí. Mas o pai e a mãe que tem muita dó do filho, longe de ajudá-lo, vai estar prejudicando ele gravemente para a vida adulta, né? Porque essa criança que cresce sem limite, ela provavelmente não vai ficar bem. Ela vai ter frustração na vida, com né? certeza. Então ela vai aprender a lidar com as pequenas frustrações do dia a dia, né? Tolerar a frustração é fundamental para a pessoa ter maturidade. É aquela ideia que a gente estava conversando do esperar, de passar vontade, sabe? É importante também, porque isso vai ter na vida adulta. E se a pessoa não aprende isso desde cedo, ela não vai aceitar. Ela vai sofrer muito mais de entender que o mundo não gira em torno dela. E muitas vezes até quanto mais, vamos falar, bagunça ou desrespeito que a criança tem, ela está justamente pedindo o limite, né? Exatamente. Pai, olha, exatamente. né? Eu tô aqui. E aí isso muitas vezes repercute na escola. Ele pede esse limite na escola. Fabiana, muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? Foi um bate-papo muito gostoso. Igual eu falei, a gente teria que ter um tempo maior para falar muito sobre isso, vamos né? marcar, né? Vamos sim, vamos ter outras vezes aí. Eu Muito que obrigada, tá bom? Obrigada. Gente, o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que nós temos o apoio cultural de Dark Cabeleireiro Center Shopping, Líquido, Moda Praia, Fitness e Casual, Uberlândia, Portrait Studio e Cafeteria Vozuca.